aula de dispositivos de acionamento, partida e parada, parte 1. O que trata a norma nesse item, então, né? Diz ela no primeiro item que os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados e selecionados e instalados de modo que não se localizem em suas zonas perigosas, né? Então eu tenho que tomar todo um cuidado que quando eu for, né, instalar, né, projetar, selecionar e instalar esses dispositivos, que eles não estejam perto da zona de perigo da máquina, porque aí não adianta, né? Eu vou realmente colocar esse dispositivo à disposição do operador, mas numa zona de perigo, então tem que tomar esse cuidado, né? Também que eles possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Porque pode ser, de repente, né, que o operador tem algum problema na hora que está ali operando a máquina, né, engancha, por exemplo, um uniforme, coisa desse tipo, na máquina e não consegue chegar perto do dispositivo, então que haja essa possibilidade de uma outra pessoa que não seja o operador também acionar, né, ou parar, digamos assim, a máquina. Depois, então, a norma no seu item C vai falar de que também esses dispositivos eles devem impedir o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental, né? Então, outro cuidado que se deve ter em relação a esses dispositivos. Que eles, letra D, né, o item D, não acarretem riscos adicionais, né? Algum outro tipo de risco que daqui a pouco esse dispositivo possa trazer também ao operador. E que eles, instalados nas máquinas e equipamentos, tenham essa capacidade de dificultar a burla, né? Para que não haja, de repente, a possibilidade de alguém, de algum operador, né, tentar burlar esse sistema de segurança disponibilizado ali nesses dispositivos, tá bom? Muito bem. Depois, no item 12.4.2, a norma diz o seguinte: os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam o seu funcionamento automático ao serem energizadas, né? Eu não posso, de repente, no momento em que eu energizar essa máquina, né, que eu coloque ela realmente, né, com a energia elétrica acionando todos os comandos, que ele comece a funcionar sem que haja, digamos assim, a possibilidade de ação do operador. Então, esses dispositivos eles não podem sair funcionando de uma maneira automática quando eu energizar a máquina, tá certo? Esse é um cuidado também que se deve ter, que a norma chama atenção nesse item 12.4.2 também. Depois também a norma, com relação a esses dispositivos, vai dizer que quando forem utilizados dispositivos de acionamento bimanual, estes devem atender aos seguintes requisitos mínimos de comando, tá? O comando bimanual. Possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, né, botões, né, forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a meio segundo. Né? Então, é esse cuidado que se deve ter também com relação a essa atuação síncrona, né, dos dispositivos de acionamento bimanual. Tá? Que haja essa preocupação também na hora de fazer, digamos, essas ligações, de fazer esse comando aí, né, lá na máquina que vai ser protegida, tá certo? Com esse comando bimanual. Outra coisa ainda que trata a norma no seu item D, sobre essa questão dos comandos bimanuais, que eles devem estar sob monitoramento automático por interface de segurança. O CLP tem que comandar isso, tá? Quando é indicado, claro, pela apreciação de risco. Então, esse monitoramento automático, e claro, aí vai depender da categoria da máquina também, né? Tem que ter realmente esse monitoramento automático pela interface, certo? Esses comandos bimanuais. Ainda dentro desse item, a norma vai dizer que esses comandos bimanuais, tá, devem ter relação com os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dois dispositivos de atuação devem juntos se iniciar e manter o sinal de saída, somente durante a aplicação dos dois sinais. Então, deve haver digamos assim, um sincronismo, né, entre esses dois equipamentos, esses dois dispositivos, para que não haja nenhum tipo de risco na hora da operação. Outra coisa também, né, que a norma fala no item D, aí, sobre esses comandos bimanual, que o sinal de saída deve terminar
quando houver um desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuação, qualquer dos dois que de repente parar de ser, digamos, acionado, né, tá? Esse sinal de saída deve terminar, deve ser, digamos assim, concluído, tá? Para que não haja nenhum perigo também para os operadores, certo? Ainda o item E vai falar que devem esses dispositivos de acionamento bimanual possuir dispositivos de atuação que exijam a intenção do operador em acioná-los, a fim de minimizar a probabilidade de acionamento acidental, né? Então, eu tenho que estar bem atento, né, de que esses dispositivos, eles devem ter, digamos assim, né, essa capacidade de entender que há uma intenção do operador em acioná-los, e não daqui a pouco eles a serem acionados de uma forma acidental, sem que ninguém tenha tido essa intenção, certo? Outra coisa ainda, na letra F, né, o item sobre os dispositivos de acionamento bimanual, vai falar aí que deve haver distanciamento, barreiras ou outra solução prevista nas normas técnicas oficiais ou até nas normas internacionais, entre os dispositivos de atuação para dificultar a burla do efeito de proteção. Então é isso, né? Um distanciamento, barreiras ou outra solução. Isso eu tenho que analisar direitinho na hora de fazer essa automação aí, né, dos dispositivos de acionamento bimanual para as máquinas e equipamentos. Seguindo ainda na letra G, vejam quanto é extenso, né, os cuidados que se deve ter com esses dispositivos de acionamento bimanual. Na letra G, a norma vai dizer que deve se tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação, né? Para que não haja, de repente, um conflito, né, entre esses comandos aí, né, do dispositivo de acionamento bimanual. São todos cuidados que na automação se deve ter em relação a isso. Muito importante, né? Certo? Muito bem. No 12.4.4, a norma fala desses dois comandos bimanuais nas máquinas e equipamentos operados por dois ou mais dispositivos de acionamento bimanual. A atuação síncrona é requerida somente para cada um dos dispositivos de acionamento bimanual, não entre dispositivos diferentes, que devem manter simultaneidade entre si, né? Também, lembrando aí, para que não haja conflito, digamos assim, nesses acionamentos e daqui a pouco, né, o próprio sistema, né, ali na interface de segurança, haja algum problema de comando ali que possa redundar, de repente, em algum risco na operação dessas máquinas. Outra coisa também, né, no 12.4.5, a norma vai falar sobre os dispositivos de acionamento bimanual devem ser posicionados a uma distância segura da zona de perigo, levando em consideração o seguinte: a forma, a disposição e o tempo de resposta do dispositivo de acionamento bimanual. Tá? É um cuidado que se deve ter nessa distância de segurança da zona de perigo. Também a norma chama atenção, nesse item 12.4.5, que o tempo máximo necessário para a paralisação da máquina ou para a remoção do perigo, após o término do sinal de saída do dispositivo de acionamento bimanual, né? Então, cuidar com relação a esse tempo máximo aqui para paralisação ou para remoção do perigo, tá? E ainda, na letra C, a utilização projetada para aquela máquina, né? Ou seja, tem que haver realmente uma coisa específica para aquela máquina e não que tenha, de repente, mais alguma outra coisa sendo utilizada para esse dispositivo de acionamento bimanual. No 12.4.6, a norma também vai chamar a atenção sobre os pedestais. Vejam, os dispositivos de acionamento bimanual móveis instalados em pedestais, é um cuidado que se deve ter, devem manter-se estáveis em sua posição de trabalho. Imagina daqui a pouco que um operador vai trabalhar, né, com um acionamento através do comando bimanual, instalado num pedestal, e num determinado momento que ele está acionando a máquina lá, esse pedestal se move ou de repente dá a intenção aí de tombamento, né? Então, muito cuidado com a estabilidade da posição de trabalho desses pedestais. Também que tenha altura compatível com o alcance do operador em sua posição de trabalho. Essa é uma questão, inclusive, ergonômica, que deve ser observada na instalação desses acionamentos bimanuais.
né, em relação à altura do operador, à posição onde está instalado, né, as zonas de alcance que a gente chama muito a atenção aí na questão da NR17 ergonomia, certo? Muito bem. Com relação ao 12.4.7, esse item vai tratar sobre a questão de mais de um operador, né? Então, nas máquinas e equipamentos cuja operação requeira a participação de mais de uma pessoa, isso tem muito aí, principalmente nas indústrias de grande porte, né? O número de dispositivos de acionamento bimanual simultâneos deve corresponder ao número de operadores expostos aos perigos decorrentes de seu acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo para cada trabalhador. Tá? Então, é o cuidado que se deve ter também com relação a isso. Tá certo?